tudo bem, cara. Eu entendo que vocês estudam o que existe dentro da matéria física. Beleza. Mas a matéria física, ela nem, tipo... algo deu origem a tudo isso, entendeu? Porque o mais fácil, se a gente pegar navalha de Ockham, o mais fácil seria não existir nada. Não tem por que algo existir. Mas você sabe que, logicamente, Deus existe, né? Tipo, não tem como Deus não existir, logicamente, né? Porque o nada não cria tudo, certo? Como que o nada vai criar tudo? Mas como que, tipo, se não existir o Deus, o tudo veio do nada. A gente vive num tudo, certo? Existe algo. Se antes não existia nada, como que o nada, a ausência de qualquer coisa, cria tudo? É impossível. É logicamente incoerente, certo? Você tá dando essa interpretação, eu conheço ela, LZ, a interpretação filosófica da parada. Vem de Aristóteles, porque né? os caras usam metafísica pra explicar essa parada mas não é toda incoerente? E tal. Cara, você consegue imaginar um cenário onde o nada produz tudo? É porque não é o nada produz tudo, né, cara? Algo produziu tudo. Algo produziu. É o acaso, tá ligado com o acaso. Tá ligado com o princípio da incerteza. Não é acaso, cara. Entendeu? Como que é acaso se as coisas são totalmente estruturadas, seguem um padrão, um princípio universal, as regras não são imutáveis? Como que é o acaso? O acaso deu origem ao universo... A organização, cara. Mas como que é o que é esse... E o acaso veio do nada? É que não é que veio do nada, cara. Então vamos lá. Então tem que ter... Na hipótese, vamos falar assim, né? Na hipótese, porque a gente não sabe como que o universo começou, nem nada disso. A hipótese Mas a gente hoje, sabe que começou. A gente sabe que começou que a gente vive nele. Ou não. Porque tem uma das teorias diz que o universo nunca teve início nem fim. Sempre existiu. Sempre existiu. Mas alguém, é uma teoria. Alguém deu as regras. Não, porque o universo regra, ele não cara. funciona com... Não, claro que tem regra. Você estuda as regras do universo. Não é regra, cara. Claro que é regra. As leis da física, são as regras. Ah, tudo bem. Mas é uma regra. É uma regra. É uma regra imutável, inclusive. Mas que você não consegue romper. Algumas. Todas. Você não consegue romper as algumas leis que a gente da não física. conhece, talvez, né? Algumas que a gente nem conhece. Então, mas o nada não vai produzir o tudo. Então vamos lá. Vamos pegar a hipótese do Big Bang. Que é a hipótese... que foi assim, a gente não sabe. Mas o Big Bang é a hipótese que a gente tem mais evidências pelo universo que a gente estuda. Mas logicamente, como que o nada produz o tudo, Serjão? Não, cara, mas não é mas nada. Mas como que produz? Vamos lá, vou explicar o Big Bang aqui. Não, como mas que eu não tô falando de Big Bang. Eu tô falando de como que o nada, a ausência de qualquer coisa, gera o tudo. Mas é que não ou tinha gera nada. algo. Mas é que tinha coisa, não é que tinha nada. Tinha o quê, cara? Aí, Deus! Não tinha Deus. Você tinha um negócio chamado o plasma de muons. Entendeu? Que são partículas muito fundamentais. Não é o nada. Entendeu? Mas quem criou as partículas fundamentais? As partículas já existiam, né? Não precisa ser Sempre criada. existiram? Sempre existiram. Entendeu? E quem determinou que elas existiriam dessa forma? O acaso? Aí que tá. Exatamente. Aí a gente entra no estudo da quântica, entendeu? Esses muons, eles geram partículas que a gente chama de partículas virtuais, e nessas interações você gera o que a gente chama de flutuações quânticas, e essas flutuações quânticas foram responsáveis para dar o trigger inicial na expansão do universo. Porque o Big Bang não é uma explosão, mas é uma expansão. Mas quem criou o começo de tudo, cara? Essa é a questão. Porque se não veio do nada, ou sempre existiu como? Sempre existiu. Se sempre existiu, por que o universo segue uma ordem cronológica? Ah, mas aí, então, peraí, que aí você tá misturando coisas. Não, tô falando da realidade. Ele segue ordem cronológica, quer dizer com o tempo, né? Isso. Então, quando que foi o início do tempo? Sei lá, antes de Deus, quando Deus decidiu que existiria. Então, o início do tempo pra gente, né? Porque o tempo é uma das coisas mais complexas da gente lidar. Entendeu? E existem várias interpretações sobre o tempo. Existe a interpretação física do tempo, que é o aumento da entropia, por exemplo. Por exemplo, eu pego esse copo aqui e jogo ele no chão. Então, esse aqui é o tempo passando. Não tem como, pelo menos de maneira natural, eu pegar esse copo, mandar ele de volta restaurar as e ele propriedades restaurar. antes no tempo. Então, assim, as coisas estão sempre, né? A entropia está aumentando, né? O grau de... Tá. Vamos pôr entre muitas aspas aqui, que senão a galera vai cortar e falar que eu falei que entropia é desordem, tá? Entre milhões de aspas, tá? O grau de desorganização das coisas está aumentando. Você tinha lá aquele plasma todo, começaram as flutuações quânticas, as coisas começaram a criaram os átomos, estrelas, galáxias, buraco negro, tal, o universo como a gente vê hoje.
ele é um aumento da desorganização das coisas. Não, mas aí em você certo tá ponto. explicando o processo físico. De estruturação. Mas eu tô indo no metafísico aqui. Eu tô falando... Você não acredita. Não, vamos lá. Eu não acredito. Você não acredita não que... tem mas, como cara, eu te refutar na metafísica. Não, mas, Sérgio, a gente vive uma experiência. Tipo, ele tá falando uma coisa, Sérgio, tipo assim... Tá. Fisicamente, como que Fisicamente a matéria tem pode... explicação. Como que a matéria pode vir a surgir se nada existia? Porque a matéria, ela existia. A matéria já existia. Era essa sopa existia aí. aonde? Não tem aonde, cara. O aonde não tem. Existia o aonde foi criado. E por que existia? Mas aí que tá, não precisa ter porquê, cara. Como que não precisa ter o porquê? Não precisa, cara. Porque aí você tá... Olha só, você tá dando para o universo o fato dele ter um sentido. O universo não tem sentido. Mas claro que ele tem um padrão. Ele segue um padrão. O universo, ele não tem um propósito, por exemplo. Mas ele segue um padrão. Entendeu? Ou seja, o universo não é de qualquer jeito. O universo é de um jeito específico. De um jeito. Quem que deu a especificidade de como as coisas operariam? Não tem quem, cara? As leis da física. Tem quem? É Deus, pô. Não, aí beleza. As leis são produto, não são a causa do produto. Eu não tenho. Vamos lá, cara. É que você tá discutindo com a pessoa errada. Mas não, mas ó. Fato. Eu não tenho a intenção de fazer você não acreditar nisso. Não, mas entendeu? não. Mas é que logicamente você precisa ter uma causa não causada da realidade, da existência. Logicamente você precisa. A gente que da parte da física, isso aí pra gente não tem problema. Mas tudo bem, cara. Eu entendo que vocês estudam o que existe dentro da matéria física. Beleza. Mas a matéria física, ela nem, tipo... algo deu origem a tudo isso, entendeu? Porque o mais fácil, se a gente pegar navalha de Ockham, o mais fácil seria não existir nada. Não tem por que algo existir. A gente poderia só não estar vivo, só não existir universo nenhum, só não existir porra nenhuma. Existe alguma coisa. Isso é um milagre. É um milagre. Porque o mais fácil seria não existir nada. Só de existir alguma coisa... Você tá apelando para um negócio chamado antropomorfismo. Sabe o que é antropomorfismo? Você tá pegando conhecimentos que o ser humano tem. Coisas que a gente entende da natureza e tal, tipo milagre e tal... E você tá colocando essa visão humana numa coisa que não tem nada a ver, que é o universo. Mas o universo seria Deus, então? Não. Cara, porque, pensa. Existe uma matéria, algo material, existe uma realidade sem o observador? Como assim? Não entendi. Tudo bem, não existe, né? Você tem que estar vendo aqui. Eu tô vendo esse copo aqui, então logo ele existe. É Exato. Isso que eu tô falando. Então, sem a experiência da matéria, não existe realidade. Aqui pra nós que somos seres humanos, né? Não, pra qualquer realidade. Qual realidade existe sem a experiência dela? Tá, cara, mas a realidade já é uma coisa humana, cara. Não, a realidade não é uma coisa humana, não. O gato tem uma realidade, o cavalo tem uma realidade, a tartaruga tem uma realidade. Eu vou te falar onde que tá a nossa diferença. Pra galera da filosofia, da metafísica e tal, as coisas têm que fazer um sentido, porque o ser humano, ele chama isso de realidade, ele chama isso de coisa. Mas é uma realidade. Não agora é que vamos a lá. gente chama. Não, é a gente que chama. Mas é realidade. Não, agora vamos lá. Se você não vê é o universo... a gente chama, é um fenômeno que tá acontecendo aqui, pô. Se você vê o universo simplesmente pelas leis da física, não da metafísica, cara, nada disso não existe o nome realidade, não existe nada. As coisas acontecem porque elas vão seguindo leis da física. O fato delas acontecerem seguindo leis da física já prova pra nós que tem uma realidade. Pra nós, pra nós sim, cara. O observador. Pra nós, mas a gente não tem... A gente não vale. A gente não vale, cara. Por que não? A gente não vale. Porque o universo não tá nem aí pra gente, cara. Quem disse? Não tá, o universo não tem propósito. Porque a vida... Como você sabe? O universo não... Porque o universo, ele não é um ser consciente, cara. Como você sabe? Entendeu? Não. Porque existe a teoria aí do universo consciente. Eu não sou dessa parada. Faz uma enquete aí, Gabriel. A gente não sabe nada da... Faz uma enquete aí. Com quem que você concorda mais? A gente não sabe nada do universo. Nada, de verdade. Você mesmo sabe. Sim, a gente sabe muito pouco. A gente sabe 4%. 97% da energia... 96% é energia escura e matéria escura. É isso aí. Pois é. Então, a gente não entende realmente o que é o universo. Aí fazer uma afirmação de que, primeiro, a gente é relevante no universo, quando eu acho isso altamente contestável, por causa que, para qualquer realidade existir, você precisa ter o observador. Isso faz com que o observador seja um elemento fundamental da realidade. Nós, por sermos observadores, nós, por consequência, somos elementos fundamentais da realidade.
Se nós somos elementos fundamentais da realidade, o universo e nós... Tipo, o universo e nós somos muito importantes para o universo, você tá entendendo? Porque o universo, a realidade não existe que você tá falando. sem a nossa Vamos experiência. lá. Eu entendo o que você tá falando. Mas eu não concordo. Eu entendo, mas não concordo. É que o Sérgio, ele... Como que você não concorda? Porque por você exemplo, consegue imaginar uma realidade sem experiência? Não, humana, né, cara? Não, ou Humana. de gatos, ou de animais. Não. Como que Então, um vamos animal... lá. O animal Beleza. tem experiência. Porque a gente tá falando de animais e tal, que tudo assim. Agora vamos pegar assim, por exemplo, a gente tem uma galáxia chamada M87, fica a 50 milhões de anos-luz de distância daqui. Para aquela estrela, lá tá nascendo uma estrela nesse momento, tá morrendo uma estrela nesse momento. E a gente não tá sabendo de nada. E a gente não tá sabendo de nada. A gente Entendeu? não tá... Mas será que não tem alguma experiência lá sabendo essas coisas? Experimentando? Será que não tem até alguma onde a gente experiência sabe, lá? não. Pode ser que tenha. Então, mas até a gente onde não sabe porra não. nenhuma, a gente não sabe nada, cara. Mas aí, se a Nossa, gente não Deus. sabe nada, a gente não sabe nem Sérgio essa também- questão da realidade. Hã? O Zé também você tem bons exemplos. Esse exemplo agora Não, foi cara, bom. é porque. Não, eu entendo o que o Monark tá falando perfeitamente. Mas é porque a gente é o antropomorfismo que chama. A gente coloca o ser humano e a gente coloca as nossas coisas, realidade, observação, observador e tal, porque a gente vive isso aqui. Só que vamos pegar, cara, pega Andrômeda, que tá a 2,5 milhões de anos-luz daqui. Entendeu? Aham. Lá agora tem uma supernova explodindo. Cara, e aí se a gente tá. É vida ou não é? Ou tem vida ou não. Cara, não tá nem aí. O universo ele vai continuar a vida dele não estando nem aí, cara. Não. Se explodir. Se Mas isso bateu, é porque existem as regras da física. bateu mas um não é que não asteroide. tá nem aí pra mas gente. as regras elas podem ter. Elas podem sofrer certas variações. Bateu um asteroide aqui e acabou com os dinossauros, cara, que reinaram na Terra centenas de milhões de anos, Tudo cara. bem, mas Entendeu? mas aí você tá Pode achando... bater aqui um amanhã e acabar com a gente. E aí qual que é a realidade? Mas aí você tá achando que eu tô pegando a experiência, o observador e colocando como necessariamente humano. Não, pode ser qualquer coisa. Pode ser o dinossauro mesmo. Coloca o dinossauro. Mas o fato é, a matéria não faz sentido. As leis da física não fazem sentido. O universo não faz sentido sem um observador. Faz. Não faz, Tô te sabe? dando exemplo agora, Mas cara. sabe por que não faz, Tô te cara? dando exemplo. Porque A mas M87 você só lá, tá cara. falando da Andrômeda porque você tem a experiência, você é Não, um eu observador e você tem a capacidade de conscientemente saber que a Andrômeda existe. Então, beleza. Agora vamos tirar a gente da parada. Tira a gente da Nada equação. existe. Tudo existe. Nada existe. Só que a gente não estaria Existe aqui. pra quem? Se não existe ninguém pra experienciar, Não existe pra... Aí sim. mas Esse é ponto isso que eu tudo tô bem. falando. Mas Tá. é isso que eu tô falando. Mas se não tem nenhum Andrômeda, observador, mas se se o não ser humano não existisse... mas fundamentalmente, Sérgio, se não existe o observador, e eu não tô falando de humano, pode Tá, ser não, alienígena. Entendi o que você tá falando. Se não existe observador, a É realidade o observador que cria a realidade. É isso que você tá falando. não é que ele cria. Talvez ele até crie, mas o ponto que eu tô falando é, sem um observador, não tem existe como essa realidade. Não tem a interpretação da realidade. Aí eu até Não, concordo não com você. existe, não seria real. Não seria real. Porque se não existe ninguém observando algo acontecendo, É. isso não aconteceu. Não aconteceu, porque supondo que existe uma realidade onde não tenha observador nenhum, É. ela passaria num instante. Porque não teria percepção de tempo sem Tá, observador. cara, mas aí... De novo, E aí não seria uma beleza. realidade. Não, show de Seria bola o que você tá apenas- falando. Mas aí o que você tá falando, você tá colocando a gente na equação. Mas Aí a você tem gente hora- tá na equação. Não, a gente pô. não tá, a gente cara. existe. A gente não eu tá tô na te equação, enxergando cara. aí, Sérgio. Eu te vejo. Mas a gente não tá na equação, cara. Claro que tamo. A gente não tá na equação do universo. Claro cara. que estamos, como que não? Como que tá, não estamos cara. na equação? A Não gente tá. tá onde, então? Na Não equação de que lugar? Coloca aí pra mim uma foto aí. Coloca aí, ó. Pálido ponto azul, coloca a foto aqui. Eu vou te mostrar onde que a gente tá. Qual que é a foto? Hã? Qual que é a foto? Coloca aí, o pálido ponto azul. Foto, coloca aí. O negócio é o seguinte, cara. Uma galáxia tá a 120 milhões de anos-luz É daqui. que você tá pensando muito em espaço. Pensa mais em metafísica, cara. Então, é porque a metafísica eu não. Não é a área do Sérgio, Mas é. Mas não é a existe. minha, não é a Mas minha parada. existe, Não, existem os estudos de metafísica, sim. Mas o. Pálido. Não é essa aí, não. Eu tô ligado. A foto do planeta lá, fake, CGI total. Fake CGI nada, meu amigo. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Pega essa aqui, ó. Eita. Feita pela Void, cara. Não tem nada aí, ó. CGI total. Eu faria Isso aí, ó. eu faria isso no Paint, porra. Isso. Não, no Paint a gente fazia melhor até, né? Ó, isso aqui. Tá todo mundo aí, cara. Mas beleza, cara. De qualquer forma, o todo mundo aí, a realidade, a experiência da realidade, Não, o eu entendo. observador Vamos lá. é fundamental pra qualquer tipo de existência. Na Você não tem interpretação. uma existência sem um observador. Porque Sim. se um observador, nada existe. Ou se existisse, eu passaria num piscar de olho toda a história do universo. Porque ninguém ali pra alterar. Tem que trazer o Guilherme Freire pra conversar com o Monark. Ele vai adorar.
Porque o Guilherme Freire, ele fala exatamente isso. Ele é um cara que estuda filosofia. Faz sentido, Não, vai. os caras da filosofia... Os caras da todos eles filosofia... Tudo isso aí que Todos você tá falando, cara, tudo isso aí que você tá falando, de novo, vamos lá, eu entendo perfeitamente. Isso aí é a interpretação. Eu chamei o Guilherme Freire pra ir lá no meu podcast, lá no Ciência Sem Fim, e ele foi me provar que Deus existe, e ele falou exatamente a mesma coisa. Então, mas não tá provado? Será que a gente não, Não pode... tá, cara. Será Tá que provado pela metafísica. Mas aí a metafísica, cara, tem... Cara, tem milhões, bilhões de pessoas, cara, que pra a metafísica não é nada. Entendeu? Mas é a Entendeu? lógica. Existe Não lógica. é, cara, não tem, cara. O universo não opera com uma lógica? O universo opera com uma certa, assim, morte de estrela, nascimento de Não estrela. tem uma lógica? Não Nesse tem um ponto de processo vista, sim. que é Tem um processo. imutável? Não existe uma lógica imutável do universo? Pode ser que sim. Beleza? Certo? Com essa lógica é que as pessoas chegam nessa conclusão. Com a própria lógica Eu sei, universal. eu tô ligado, cara. Então como que A isso não pode a ter... E por que interpretação- você descarta isso tão facilmente? Porque eu não ponho o ser humano na parada, cara. Mas a gente tá na porra da parada, caralho. Como que não? Porque será que não é um erro? Não é um erro científico descartar uma variável evidentemente presente? Aí pode ser que a gente tenha que... Aí teria que estudar. Aí sim. Aí a gente pode ver se colocar esse cara na parada ou não, se mudaria alguma coisa. Eu acho que não, que eu acho que as coisas continuariam mexendo do mesmo jeito, entendeu? Você não quer acreditar em Deus por quê? Você tem ódio da vida? Ixi, Não enquadrou tenho, agora, cara. hein, Sérgio? Não tenho não, cara. Não tenho ódio não, cara. Não, eu tenho um pouco de raiva da vida, Sim, em geral. mas Eu acho eu a não vida tenho, bem- cara. Não, o Sérgio, Eu não- como ele mesmo fala, ele é o ateu mais Eu sou o ateu católico que mais existe. católico que existe, cara. Entendeu? Eu fui casado na igreja católica, meus filhos estudam na igreja católica. Mas se metafisicamente faz sentido pra você, por que não? Por que não acreditar? Porque, de qualquer forma, você age como se Deus existisse. Porque você confia e acredita nas regras que ele criou. Que você estuda isso. Certo. O pessoal até me refuta falando exatamente isso. Fala assim, pô, Sérgio, tudo isso aí que você fala tá provando que Deus existe, cara. Entendeu? Mas eu não... Eu acho, cara, porque eu tiro o ser humano da parada. Entendeu? Mas Eu por que tiro. você não gosta do ser humano, é isso? Não, eu gosto, cara. Mas eu acho que é irrelevante pro universo, Você entendeu? não gosta do ser humano, Eu acho cara. que é Você acha que ele é irrelevante. irrelevante, mas você Eu é acho que é- relevante, eu cara. acho que Você ele é é um ser humano. relevante pro Você universo, é um ponto cara. de vista universal, Sérgio. Já parou pra pensar nisso? Você tem algo que é fundamental pra realidade. conversar com algum religioso, cara. Vai ser maravilhoso esse É papo. porque o Sérgio, ele É que eu vou- você é um milagre, você é um milagre vivo, existindo agora nesse exato momento. Você é uma experiência, Já cara. falei isso pra ele. Um Já- observador. Já falei pra ele 2 vezes, ó. Primeiro que só o fato dele estar vivo já mostra... Você ter nascer caído já é lá um milagre. também, né, da É, plataforma, continuar assim. vivo. Não, então, você nascer já é um milagre. Ele continuou vivo depois de acidente. Teve a história do helicóptero também. Ele Tem. pegou o carro. No dia que ele ia fazer um translado de Ah, helicóptero... foi ele pegou- avião de Macaé, bateu no foi o morro lá, carro. ué. Ele pegou um carro pra dirigir De Macaé centenas pro de Rio. quilômetros e no dia a aeronave caiu. Isso não é um milagre? É vários milagres, mas ele que Então- não acredita em Deus, né, porra? Então, eu tô falando. Mas Deus acredita Ele é nele, a prova viva do aparentemente. milagre. Mas Não, é. mas vamos lá, eu entendo toda essa explicação da metafísica, cara, tá show de bola, eu entendo, ela é muito bem fundamentada e Não tal. tem como refutar. Mas se você passa para a parte da física agora, sem ser metafísica, física, leis da física e tudo mais, aí nada disso aí faz nem sentido, Faz entendeu? sentido total. Mas Você que não quer dar braço terceiro porque você não gosta do ser humano. Ô, tem água aqui, Monark. Cadê? eu gosto de ser humano, eu gosto de ser humano, Ah, sim, cara. Ô, Você acha que a gente é relevante, né? Cara, eu acho. Você não valoriza a Insignificante, sagacidade, Eu não, acho que né? nós somos assim, pro universo acho que nós insignificante somos, cara. não, Sérgio. Não? Insignificante não. Não é, a gente não é insignificante. Pelo menos você pode dizer que a gente é, como é que é, a criatura mais perfeita da natureza, porque o grau de complexibilidade, as questões evolutivas que Mais nos trouxeram até complexo, aqui, né? Sim. exatamente. É. Nível de consciência elevado, capacidade de transformação do meio, né, criação de tecnologia, só o ser humano faz isso. Então irrelevante a gente não é, né? Para o universo, cara. Não eu tô é, pro falando. universo a gente não é Tá relevante, bem, tá pô. Veja, o universo, olha, um monte de planeta ali, nenhum joga uns probe. Tem uma relevância. Se você for o universo e tá olhando pra todos os planetas, e aí nada tá acontecendo em nenhum deles. Aí tem um fucking planeta que os caras estão mandando probe, estudando, não sei, querendo colonizar Marte. Eu, se eu fosse o universo, ia achar bastante relevante, entendeu?